Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Partindo Jesus dali, chegou ao pé do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se lá. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E puseram ao pé de Jesus e ele os sarou. De tal sorte que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falar, os aleijados são, os coxos andar e os cegos a ver, e glorificavam ao Deus de Israel. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já estão comigo há 3 dias, e não tenho o que comer, e não quero despedir-los em jejum, para não desfalecer no caminho. E os seus discípulos disseram: de onde nos viria no deserto tantos pães para saciar tal multidão? E Jesus disse-lhes: quantos pães tens? E eles disseram: 7, e uns poucos peixinhos. Tá vendo? Jesus abriu o primeiro sábado com peixe. Então mandou a multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu, deu aos seus, e os discípulos, a multidão. Então olha que interessante, a multidão não come da mão de Jesus. Diga comigo assim: a multidão não come da mão de Jesus, come da mão do discípulo. A multidão não come da mão de Jesus, diretamente de Jesus. Isso é uma revelação, presta atenção na revelação. Quem é multidão nunca vai ouvir os mistérios de Jesus. Jesus entrega os mistérios, os segredos para os discípulos. Por que eu estou falando isso? É normal, às vezes, você ficar tão impactado com a revelação que você recebeu de Jesus, que foi entregue, e você querer compartilhar com as pessoas. Só que você vai perceber que as pessoas não vão ser impactadas com aquilo. E você fala: poxa, algo tão poderoso, algo tão valioso, e a pessoa desprezou. Porque Jesus, ele vai entregar para discípulo a mensagem. E é nós que temos que pegar essa mensagem e triturar ela ao ponto que a multidão entenda. Isso é uma ordem de revelação. Então, por exemplo, muitas vezes você estando assentado na cadeira, você não vai conseguir enxergar como eu enxergo a igreja. Só quando você estiver sentado aqui, numa posição de liderança, é que você vai entender o que a gente passa. Aí você fala: poxa, eu achava que era desse jeito. Por exemplo, eu quando eu sentava aí, às vezes eu queria que o líder cobrasse de alguns irmãos. E aí quando eu vim estar aqui, eu vi como é difícil você às vezes punir, disciplinar, cobrar. Então, parece que daí é fácil. Você vê, os discípulos, por mais que eles estavam próximos de Jesus, não tinham a solução que Jesus tinha, de pegar o pão, orar e multiplicar. Aí saíram para entregar, e a multidão vão comer da mão de Jesus. Agora, olha interessante, Jesus pega o pão, parte e entrega para os seus discípulos. Os discípulos vão lá e distribuem. Volta em Jesus e pega mais. Imagine que um desses discípulos resolve ficar com aquele pão e peixe que Jesus deu. O que ele faz? Ele retém o pão e o peixe.
se ele está com pão e peixe na mão, ele vai voltar em Jesus como? Quando ele voltar, Jesus vai assim: não entregou o pão não? Não lhe entrega o pão. Não vou ficar para mim. Então quando você recebe uma revelação, rapidamente você tem que fazer o quê? Distribuir ela. Passa adiante. Porque cada vez que você passa adiante, você volta mais em Jesus, mais ele te dá. Quando eu abri essa igreja aqui, quando essa igreja nasceu, que a igreja inicial, ela nasce, nós parimos ela. Eu tinha uma certa quantidade de revelação acerca da doutrina. Eu tinha feito um programa, falei assim: eu vou aos poucos, estou entregando aos poucos para o povo. Se eu entregar tudo de uma vez, meu medo era ficar sem conteúdo. Porque eu achava que eu tinha muito conteúdo. Eu achei que eu tinha muito, irmão. Eu falei assim: essa vida toda, paz. É ruim ser soberbo, né? E aí Jesus falou assim: eu só vou te entregar mais se você entregar o que você tem. É assim, com quase 2 meses de igreja, todo o conteúdo que eu tinha já tinha acabado. Eu falei: agora, eu tive que voltar em Jesus. E aí Jesus fez o quê? Renovou o conteúdo e deu mais. Que é assim a fonte. Toda vez que você volta na fonte, a fonte é insaciável, não tem limite. A fonte sempre tem mais. Por que tem pessoas que deixaram de estar viva em Deus? Porque deixaram de ir na fonte que é Cristo. Lembra aquele texto que nós lemos? Tem um versículo que diz assim, ó: aquele que tem, lhe será dado. Aquele que não tem, até o que parece ter, lhe será tirado. Então o que isso quer dizer, esse versículo? Tudo aquilo que Jesus me entrega, eu tenho que rapidamente distribuir. Eu não posso ficar guardado para mim. Eu tenho que correr e distribuir. Essa mensagem ela fala da administração do discípulo. Tem coisas que você passa, que Deus permite que você passe, para lá na frente você consolar uma pessoa. E você só vai ter capacidade de consolar ela, porque Deus lhe permitiu você passar por aquilo. Então eu tenho um tempo de lá para cá, que eu marquei um código na minha mente. Eu nunca perco. Ou eu aprendo, ou eu ganho. Tudo aquilo que eu não ganhei, eu não coloco como perda, eu coloco como aprendizado. Tem coisas que eu vou comprar, e aí eu compro um negócio estrago logo em seguida. Eu falo: cara, eu fui no mais barato e me lasquei. Aí eu boto: não, eu não perdi, eu paguei para descobrir que o produto não presta. Porque senão você entra numa fossa emocional muito grande, porque aquelas perdas te machucam. Então tudo que eu passo com o Senhor, ou é para aprender, ou é para ganhar. Não ganhei, coloco na conta do aprendizado. Por exemplo, eu paguei $2.000 para aprender que com coisa ilícita não se mexe. De novo, eu paguei uma experiência de $2.000. Quanto é o dólar hoje? R$5? 5,40. Hã? 5,40. 5,40 subiu de novo? Quase R$11.000. $2.000. Para aprender que com coisa ilícita não se mexe. Tinha um negócio chamado Telex Free, me ofereceram. Ô troço bom, irmão. Você colocava R$1.500, não era 3.000, né? R$3.000 você colocava, ganhava R$800 por mês. Irmão, eu tenho casa alugada que vale 120 mil, eu ganhei 500 com muita dificuldade. Você colocar R$3.000, ganhava 800. Irmão, eu ganhei, chegou na minha conta o dinheiro. Eu vi lá, podia sacar e ficar. Aí o que você faz? Na ganância ou na inocência, você compra outra. Né? Vou montar, eu já tinha um problema de comprar, de ter umas 10 daquela. Eu nem pensava em renda. Quem me colocou estava ganhando R$60.000 já. Feliz da vida, irmão. Só que eu entrei no momento errado. 2 meses depois fechou. O governo parou, era pirâmide. Aí eu fiquei numa fossa, eu falei assim com Deus: Senhor, por que o Senhor me revelou que não era para ter entrado? O Senhor falou assim: está revelado já na escritura. Você que não viu. Jesus. Crente que tem que mexer com coisa ilícita, irmão. É verdade. A gente acha que Deus vai livrar a gente, né? Sabe qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Sabe qual é a diferença entre sabedoria e inteligência? Inteligência, você estudou, está lá, você é inteligente. Você é inteligente ali. Sabedoria você vai adquirindo com o tempo. Não se adquire estudando. Agora eu vou aplicar isso aí que você falou, porque os irmãos não entenderam. É com a
perca, né? Você tira. Por aí, olha só. Uma pessoa que é inteligente, se ela cair no buraco, uma pessoa muito inteligente, se ela cair no buraco, ela vai usar a inteligência dela, ela vai conseguir sair do buraco. Entendeu? Sair do buraco que o sábio nunca cairia nele. Está entendendo? A sabedoria te livra de cair no buraco. A inteligência te tira do buraco. Qual que é melhor? Se você for muito inteligente e você cair numa situação ruim, a inteligência vai te tirar do buraco. O sábio nunca cairá. A você fez não funcionou mais. Você tem que fazer uma oração mais forte. E tomando 7 pães e os peixes, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. E os discípulos a multidão. E todos comeram e saciaram. E levantaram do que sobrejou 7 cestos cheios de pedaços. Qual que é o segredo da multiplicação? A semente. Tudo que eu semeio em pessoas, eu prospero. Irmão, você pode escolher se você vai vender ou se você vai doar, mas se aplicou em gente, você vai recuperar. Você prospera. Você pode abrir uma empresa para vender, com o intuito de melhorar a vida das pessoas, você vai prosperar. Você pode abrir uma ONG sem fim lucrativo e doar, você vai prosperar. Se o alvo for pessoas. No meio do caminho eu descobri isso, então eu comecei a virar a minha vida para aprender tudo sobre pessoas. Você já leu um livro? Quem já leu um livro? Quem já leu o livro que levanta a mão? Marcelo, você nunca leu não? Misericórdia, sério? Leuzinho. Da mesma forma que você lê um livro e depois no final você tira alguma coisa de proveito dele, tem como você ler pessoas. O comportamento das pessoas, o padrão de comportamento, o gesto do rosto, a face, porque o corpo não mente. Você faz muito isso sem perceber. Quando você vai cobrar seu filho, você está mentindo, você sabe que está mentindo. Você fala, está mentindo, rapaz. Fala a verdade. Porque o gesto do rosto demonstra. Então, por que eu aprendi, estou aprendendo a investir em pessoas? Porque o que dá mais retorno é pessoas. Tudo que você fizer em prol de pessoas, você tem resultado. Então Jesus ele pegou um pouco pão, um pouco peixe, orou e multiplicou, porque tinha uma semente. Deus só consegue multiplicar se você entregar para Ele uma semente. Se eu nunca ofertar, Deus não pode multiplicar o meu salário, porque você não deu para Ele uma semente. O que é a premissa? Uma semente de prosperidade. Quando você pega um dia do seu salário, um dia da sua renda e consagra ela, geralmente o próximo mês aumenta. Pastor, se não aumentar, planta um ano. E tem plantação que ela colhe depois de um ano. É exponencial. Você vai ver a diferença entre antes e depois. Você vai falar assim, meu Deus. Ah, pastor, não creio. Mas não é pela fé. Porque premissa não é fé. É lei. E a lei não precisa ter fé. Faz sem fé. Dízimo também não é fé, não. Pastor, eu não tenho dízimo de entregar, não tenho fé de entregar, não entrega. Vai dar resultado, não entrega, não precisa ter fé. Ah, pastor, mas me ensinaram que eu tenho que entregar pela fé. Você pode usar a fé para tirar do teu coração o dinheiro. E na verdade isso acontece. A gente tira do coração o apego ao dinheiro e entrega. Estou vendo que não dá. Porque se a gente falar assim, não, pastor, eu vi aqui que eu estou entregando o dízimo pela fé, porque não sobra. Se sobrar, não é dízimo, é esmola, é lixo. O que você faz com a sobra? Você joga fora, tá com pouco. Quando você fala que você fez a conta e não sobrava para entregar o dízimo, você está chamando o seu Deus de quê? De resto. Por isso que tem que ser o primeiro. A gente tem que inverter o dízimo. Não é você que está entregando 10. É Deus que está deixando você ficar com 90. É porque eu comprei um carro
Eu comprei um carro financiado de uma pessoa. A pessoa financiou o carro e quis me passar o carro. Aí eu fechei negócio, apertando a mão. A partir daquele momento, tudo que tem no carro é meu. Certo ou errado? Não é isso? Todos os itens. Eu falei pro cara, traz o manual. Você tem uma ideia? O carro já gerava toda semana R$600 de aluguel. O cara me deu, olha só que interessante o negócio bom. O cara me passou o carro, falou, só assumir a dívida, tive que pagar um valor para ele sair fora do negócio. Ele falou, preciso do valor que eu dei ali, eu quero sair fora, você me dá o que eu dei. Já paguei 16 parcelas, toma aqui o carro, se eu continuar pagando, assinando o contrato, e já vai alugado, gerando 2.800 por mês. Porteira fechada. Olha que interessante, eu compro o carro, tudo que o carro gera é de quem? Meu, 100%, inclusive prejuízo. Se der prejuízo também é meu, porque não é só lucro, é prejuízo também. Você entende isso? Você chega numa fazenda e fala assim, quanto você quer na fazenda? Eu gosto de fazenda. Aí o cara fala, depende. É de porteira fechada? Você fala, porteira fechada, quanto o preço? Então o preço é X, porteira fechada. Quando você faz isso, você faz o quê? Você compra a fazenda, o cara só fecha a porteira e te entrega a chave. Tu entendendo que o cara não pode tirar nada. Ele pode lá tirar um tabetinho? Você falou, de porteira fechada, amigo, não tira nada. Não pode colher nem uma laranja. Não é isso que é porteira fechada? E Deus? Te comprou ou não te comprou? Quem tem que Deus te comprou? Porteira fechada, glória a Deus. Tudo que é seu é de Deus? Então quando você vai lá e trabalha e recebe o pagamento, é seu ou de Deus? É seu ou de Deus, irmão? É meu. Mas muitos acham que é dele. E ele fica assim, poxa, tem que dar 10% do pastor? Aí meu dinheiro acaba, ó, meu dinheiro acaba. Pronto, já falou errado. Se a sua mente não mudar, você não vai ter cura. Eu troquei com Deus. Eu falei assim, fica com tudo. Só me problema. Eu não quero nada, eu quero ser provido, eu não quero ter renda. Então quando alguma coisa der errado, na conta de Deus. Quando dá certo, na conta de Deus. Eu não sou de mim mesmo. Tudo que eu tenho é dele. Eu vou fazer um negócio e pergunto para o Senhor. É para fazer? É. Vou dentro. Teve coisas que eu fiz que eu não queria. Eu não queria fazer. Teve carros que eu comprei que eu não queria comprar. O Senhor falou assim, só pegar. Então, se você foi comprado por um bom preço, você não é de você mesmo, tudo que é seu, na verdade você só é mordomo. O dia que você entender isso, você prospera. Use frutos, né? Enquanto você está em vida, você pode usar. É só você assistir o Batman e você olhar para o mordomo do Batman. Que na verdade o Batman é o... Como é que é o nome dele? Bruce Wayne. Bruce Wayne. Aí tem o Alfred, né? O Alfred anda na limousine, no Cadillac do Batman, tem acesso à tecnologia do Batman, sabe a identidade do Batman, né? Do Bruce Wayne. Ele é dono de alguma coisa? Não. Ele só é mordomo. O mordomo faz o quê? Come e bebe e é provido pela riqueza. Ele usufrui da riqueza do Batman, que é o Bruce Wayne, que é multimilionário, bilionário. Então o seu Deus também é muito rico. Ah, pastor, mas então está uma coisa errada, porque Deus não está deixando o usufruir da riqueza, não. Só de livre. Mostra para ele que você é fiel. Mostra para ele que você tem na tua mão o dinheiro, o recurso, a riqueza, você vai prosperar. Você vai investir, você vai multiplicar. Você não vai ficar só com você. Não que ele não quer que você usufrua. Mas é porque às vezes a gente pensa muito na gente. Só na gente. E aí Deus não pode fazer o quê? Não pode investir na sua vida ainda. Porque eu sei que você vai receber errado. Então se o dinheiro é só seu, aí você tem 10%. Mas não é seu, é porque assim, você vem entregar o 100. Ó, tá aqui todo o dinheiro, Senhor, que eu faturei esse mês. Eu não sou de mim mesmo. É por isso que a gente tem esse termo na Bíblia, servo. E se você olhar servo na Bíblia, é escravo. E o escravo é dono de quê? Não. Ele trabalha
tem que esperar que o dono dele dê um lugar para ele morar, é cuidar dele. Irmão, é porque a gente, às vezes, a gente enfeita um pouco. Mas sabe qual é o modelo de escravo que a gente tem hoje? Animal. Você vai comprar um burro, comprou um cavalo, um burro, comprou uma carroça para carregar, fazer frete. Se você comprar um carro, você tem que gastar dinheiro com combustível. Se você comprar um burro, é só você colher o mato, ou milho. Aí você foi lá, fez 10 fretes, R$50. Aí o burro falou com você aqui, deixa minha parte aqui. Faz isso? Ele está preocupado só com o capim dele. Você deu o capim para ele no capim do vídeo, ele está cuidando de boa. Aí ele está de boa para trabalhar de novo. Não é assim? Então, irmão, quando nós somos comprados por Deus, foi de porteira fechada. Tudo que é seu é de Deus, inclusive seus filhos. Porque a Bíblia fala que os nossos filhos não são nossos, é emprestado. Você vai ter que prestar conta disso. Que a gente não foi chamado para criar filho. Esse negócio de criar filho é errado. A gente foi chamado para treinar os filhos. Treinar. É essa aí, deixa ele embora. Treinou ele, treinou. Eu estou treinando minha filha. Treinamento sério. Já viu o treinador? O treinador está sempre pedindo mais, está sempre cobrando mais. Está sempre dando para aquela pessoa, mostrando para ela que ela tem um caminho de melhoras. Então o seu filho tem que ser treinado. Você tem que treinar ele para a vida. Minha esposa, por exemplo, há um tempo atrás, ela não deixava minha filha para lugar nenhum sozinha. Ela não podia. Eu estava onde? No fogão. Entrou um rato lá no fogão, aí eu fui lá, tirei o rato, lavei, desinfetei. Não tem jeito. As pessoas falam assim, nesse eu não cozinho mais. Vamos lá comprar uma porcaria do fogão lá, e o outro era Brastemp. Era o forno. Não era nem dentro do forno, era onde, naquela parte de baixo, tá? No antiforno, né? Aí ela falou, vamos fora. Eu falei, eu não. Fui lá, comprei um spray branco, desmontei todinho, limpei ele cheio, pintei, e falei com a minha filha, me ajuda que se eu vender, eu te dou uma comissão. Botou na... Não, pintei no sábado, irmão. Botei na LX, no domingo apareceu alguém. Aí eu falei, quer quanto no fogão? Eu falei, 250. 200 eu vou ir buscar. Pode vir buscar. Joguei lá trazendo o carro lá, as notinhas de 100 pintou bonito, eu arranquei 20, então eu fui comissão. Ficou toda feliz. Não pode ver nada lá em casa mais que ela quer vender. Aprendeu. De vez em quando ela cata as panelas lá velhas lá e vai vender. Latinha, minha filha é de guerra. Mas por quê? Eu estou treinando ela. Que a melhor forma de prosperar é com venda, não é trabalhando para os outros, não é vendendo hora. Pastor, o senhor fala que vender hora é ruim? É a pior coisa que você faz, mas em momentos de início, se não tiver outro jeito, você vende a hora. Mas o bom seria se você comprasse a hora. Irmão, eu sei, porque comprar a hora é exponencial, é escalável. Não existe forma de enriquecer melhor do que você comprar a hora das pessoas. Por que a China prospera tanto? Hã? Vai e fala aí, ó. Não tem como disputar com a China não, irmão. Lá eles ganham centavo para fabricar um negócio. Mas por que eles se vendem tão barato? Porque o país, irmão, comunista, né? Então se você entender isso, que o negócio é comprar hora, você vai começar a comprar hora. Capítulo 16, né? Versículo 39. Tendo despedido a multidão, não. Versículo 38. Ora, os que tinham comido eram quase 4.000 homens, além de mulheres, não se contavam mulheres e crianças, tá vendo? Na Bíblia, sempre os homens. Tendo despedido a multidão, entrou no barco e dirigiu-se ao território de Magdala. E chegando-se aos fariseus e os saduceus, para o tentarem, pedindo-lhe que mostrasse algum sinal no céu. Mas ele respondendo disse-lhe:
Quando é chegada a tarde, dizeis: haverá bom tempo, porque o céu está rubro. O céu está negro. Negro? Não. Rubro é vermelho. Mas ele respondeu e disse: quando chegada a tarde, quando a tarde chega, vocês dizem: haverá um bom tempo. Quem já fez conta para ir na praia no dia anterior? Aí você olha para a tarde do pôr do sol, o sol está vermelhinho, se bom, aí você fala: maravilha, amanhã vai fazer sol. É isso que ele está dizendo. A cor do céu mostra para a gente como é que vai ser o tempo futuro. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho sombrio, escuro. Hipócritas, saber diferenciar a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. O que eu falo para vocês aqui? Você quer entender o mundo espiritual? É só você comparar ele com o mundo físico. Você quer entender o reino de Deus? Pastor, eu quero entender o reino de Deus. É só você entender que você foi contratado e que você é funcionário de Jesus. Se você entender isso, você vai reinar. Se você não enxergar isso, você tem um grande risco de errar. Por quê, pastor? Porque é exatamente assim que o reino de Deus é comparado. Com um trabalho. É cobrar na hora que chega, pontualidade, fidelidade, produção, produtividade, fidelidade. É um outro termo chamado proatividade. O que é proatividade? É a antivisão. Eu vejo na frente o que o reino está precisando, eu implanto. Não precisa ninguém mandar eu fazer, eu vou adiante. Por exemplo, o Michael hoje tem proatividade. Ele não esperou que ninguém mandasse ele vir aqui dar uma situação enquanto eu estava lá fora conversando com o obreiro. Ele pegou e fez o quê? Antes que alguém mandasse, ele pegou e foi proativo. Veio aqui dar uma palavra para poder preencher o culto. Você pode estar sempre sendo proativo. Todo funcionário que na empresa secular, ele é proativo e se destaca. Você tem que entender que para a salvação, você já foi salvo. Tudo que você fizer agora, para a obra, é contar. Deus te paga. Deus, Ele vai te pagar por toda a obra que você faz. E Ele paga bem. Então, se você entender isso, você fala assim: a partir de hoje eu quero ter uma segunda fonte de renda. Eu vou trabalhar para a obra de Deus. Pode botar na conta ali que Deus vai te pagar. Ele vai começar a te remunerar. É assim que funciona a obra de Deus. Eu sempre vi dessa forma. Tem aqueles que fazem por dinheiro, que são bem pagos, mas não vão receber o reino. O que fizeram? Pelo dinheiro. Se você fizer para reinar, vai ter uma ajuda de custo aí. O que é ajuda de custo? O Lucas, ele trabalha com uma empresa que de vez em quando manda ele viajar. Ela paga a ajuda de custo, ela paga o hotel, ela paga o combustível, ela paga a alimentação, é ajuda de custo do processo. Então, no meio do caminho você fazendo a obra, Deus vai te dar ajuda de custo. Se ele perceber que você entendeu a mensagem do rei, ele vai falar bem assim: estou vendo que esse aí pode investir nele que ele dá conta. Vamos colocar mais? Vamos trocar o carro dele, beleza. Troca a casa, troca de emprego, dá um salário melhor. Ele vai investir em você. No meio do caminho vai mudando a sua rota, vai mudando a sua forma de você colher as coisas. É assim que Deus faz. Mas dando bônus no meio do caminho. Então, quer entender o reino? É só comparar ele com as coisas físicas. É porque o crente tem esse negócio de querer espiritualizar demais. É místico. Né? Muita coisa mística. Quem achava que quando você orava, Deus fazia mágica? Estalava o dedo e aparecia. Aí você fala assim: poxa, está demorando tanto, será que eu estalo o dedo ainda não? Não, já te deu. Pastor, não chegou ainda, porque o anjo não trouxe. Demora, filho. Não tem mercado livre não, não tem expresso em cima não. Não tem não, pastor? Depende, tem. Depende de quem você é. Se você for um Daniel na vida, ou um Tamar, o anjo leva 21 dias. Mas se você for uma Zanga, chega atrasado, falta tudo, a sua vitória chega atrasada.
Depende de quem você é. Porque no reino é meritocracia. Diga comigo assim: a salvação não tem acepção. Não tem acepção. É pela graça. É pela graça. Sem esforço. Sem esforço. No reino No meio. é por mérito. Tem que suar a camisa, tem que sangrar, tem que chorar e tem que gastar gordura. Então o reino, ele é o oposto da salvação. Na salvação não pode suar a camisa, não pode ter esforço, não pode doer. Quando te doeu ser salvo? Não. Aliás, quando Deus te salvou, você estava em glória, você estava em êxtase, você estava todo feliz, alegre, porque você sentiu a presença de Deus pela primeira vez que te tocou e você levantou a mão chorando e falou assim: eu aceito, eu aceito, eu aceito. Não é assim? Agora, para reinar, tem que chorar de dor. E quanto mais dor, mais você cresce. Quanto maior você cresce, mais dói. Perguntaram para um campeão aí de luta quantos abdominais ele fazia por dia. Ele falou: nunca contei. Ele disse que fazia muito, né? Como assim? Eu só conto quando começa a doer, que é o que interessa. Então eu ia fazendo, quando começava a doer, aí ele começava a contar. Então, tipo assim, ele nunca contou quantos ele fez. Ele só contava depois que começava a doer. Deus só conta as suas obras quando ela começa a doer. Sem dor, não tem obra. Olha o que Jesus disse: desde João até agora se é pregado o reino, e só os valentes se apoderam dele. Se apoderam, tem que tomar força, porque o reino dos céus, disse Jesus, é tomado à força. É por isso que corre o risco de você perder a coroa. Que disseram para nós que a coroa era salvação. Não é. A coroa é uma posição no reino. É mais ou menos assim. Aquela mensagem de domingo que eu preguei aqui, foi domingo, né? De Daniel. Tinha uma posição, tinha 3 ali, e um estava tentando tomar a posição do outro, porque ele ia ver. Um querendo derrubar o outro para fazer o quê? Tomar a posição dele. Aqui é a mesma coisa. Se você der mole, alguém está no seu lugar. Você fica dando atestado, você fica fazendo corpo mole, se fazendo de vítima, alguém vem no seu lugar. Tem um profeta, que ele é um grande profeta, inclusive ele está até vivo ainda, o nome dele é Elias. E um dia deu nele uma louca lá, ele se sentiu a última Coca-Cola do deserto, o último bolacha de pacote. E aí, depois de ter feito uma grande manifestação divina de Deus lá, fez orou lá e caiu fogo do céu, consumiu o alferre. Ele recebeu a ameaça de uma mulher, o nome dela é Jezebel. E ele resolveu se esconder. Estou na caverna, não tem? Não vou no culto, não. Ficou em casa. Estou desigrejado agora. Aí ele disse que Deus foi atrás dele. Perguntou assim: Elias, o que houve com você? Estou me guardando, Senhor. Porque, sabe, se o Senhor me perder, acabou, não tem mais profeta. Eu sou o único. Então eu estou aqui escondido na caverna, me guardando. O Senhor falou assim: sai para fora, gente. Aí vai passar uma tempestade, um terremoto, vento, sol para lá e para cá. E o Senhor falou comigo assim: eu tenho 7.000 guardados. Todos que não se curvaram diante. Olha o que Deus falou com ele. Você está com medo de Jezebel? Os que estão lá guardados não tem medo dela não. E não se curvaram a Deus de Baal. Você está achando que isso é você sozinho? Está achando que é o único? Você está achando que você tem. Sabe o que Deus fez com ele? Jesus. Entrega a carteira. Vou dar baixo agora. Entrega a carteira. Traz para cá. Vou te aposentar não. Deus deu o balão nele. Está até hoje o balão, irmão. Deus falou para ele: só que se vão conversar aqui. Mas antes de você subir, bota no teu lugar. Aí ele teve que voltar. 40 dias que
que levou no deserto, de jejum. O anjo deu uma comida para ele, depois ele volta. Mais 40 dias ele teve que ungir Eliseu no lugar dele, e o Senhor falou assim: agora vem, vou bater um papo aqui em cima. Está até hoje batendo papo com Deus. Você não sabia disso não? É que papo demorado, né? Oi? Que papo demorado, né? Você quer se esconder ou não se esconder? Você quer se esconder ou não se esconder? Segura aí, vem pra cá. Está até hoje pensando em Deus. Eu não queria entregar a capa. Não, irmão, ele não queria entregar o carro, ele achou que ele era importante. O Senhor falou: rapaz, bota no outro lugar. E o cara que ele colocou no lugar fez o dobro de milagre que ele fez. É, Senhor. Não sou cobrado. Porque a gente acha que a gente é importante para Deus, sabe? Já viu criticar esse pirraço? Se o Senhor não falar comigo, eu não vou. Bora! Manda outro. Manda. Deus vai falar assim. Entrou em crise, irmão, cara. Está até hoje conversando com Deus. Ele vai voltar aí, logo ele volta para bater um papo com a gente aí. Na grande tribulação ele volta a pregar de novo. Eu acredito que agora ele volta a curar, né? Porque depois de mais que 4 mil anos que está lá com Deus. É Elias E Moisés. Moisés. Moisés teve que morrer, né? Mas Ele foi ressuscitado, faz assim. levou em vida. Para onde? No 4. Uma geração má e adúltera pede o sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Já falei para vocês o sinal do profeta Jonas, né? Que a gente acha que o sinal do profeta Jonas também é o de ficar 3 dias no seio de um peixe. Esse sinal, Jesus deu aos discípulos que ele ficaria morto no seio da terra e estaria ao terceiro dia. Mas existe um sinal que fala sobre a graça, que é quando Jonas esperava que Deus matasse o povo de Nínive, e Deus faz que nasce uma borboleira, e num só dia Deus mata ela. Essa borboleira tomou o lugar do povo. É a mensagem da cruz, que era necessário que uma pessoa morresse no lugar de todos. Então era o sinal esse que Jesus estava falando. E deixando-os, retirou-se, passando os seus discípulos para outra banda, tinham se esquecido de fornecer-se de um pão. E Jesus disse-lhe: adverti e acutelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. E eles arrazoavam entre si, dizendo: por que não nos fornecemos de pão? Ou seja, é porque nós não trouxemos pão, por isso que está falando do fermento. É porque Jesus, às vezes, ele falava por parábola, mesmo com os discípulos. O fermento, ele é um sinal de pecado. Toda vez que a Bíblia fala de fermento, a alusão que se tem do fermento é o poder que o fermento tem de penetrar na massa. O fermento ele cria bolhas vazias dentro da massa, do trigo, e aí vai espalhando, ele contamina a massa. Um pouquinho de fermento faz a massa fazer o quê? Crescer. Só que essa massa ela está vazia por causa das bolhas que o fermento cria lá dentro. Então Jesus está advertindo o seguinte: a doutrina dos fariseus e saduceus, que é a heresia, se ela for contaminada na igreja, ela pode se espalhar de tal forma que contamina toda a igreja. Então, por que o pão da ceia não pode ter fermento? Porque o fermento é sinal do pecado. Como o pão da ceia representa o corpo de Cristo, é como se no escritório a gente estivesse passando a mensagem que aquele corpo tem pecado, e o corpo não tem pecado. Por que o suco de uva não pode ser vinho fermentado? Porque estaria passando a mensagem que no sangue de Jesus tem contaminação, e o sangue de Jesus não tem pecado. Então, por isso, como símbolo,
Gente, já falei que a questão do símbolo, ele comunica com o mundo espiritual. Imagine, por exemplo, que você olha para uma placa de um banheiro e você vê mulher. Você que a mulher entra, mas o banheiro é masculino. Aí você vai ver, olha, tá lá, aí você vai e volta na placa e olha e vê lá a plaquinha da mulher. Aí você vira para alguém, olha, a plaquinha aqui de mulher, o que esse cara está fazendo aqui dentro? Não, todo mundo fala assim, não, é de homem. Aí vem uma faxineira e fala, desculpa, eu troquei. Essa é a mesma coisa, pode usar. É a mesma coisa? Por que o símbolo ele te fala assim ou não? Ele te dá uma direção. O símbolo ele comunica algo para você. Você está passando o sinal, de repente o sinal estava verde e fica vermelho. É só uma cor, pode passar. É só uma cor, pode passar? Então, não tem isso de que símbolo, a ceia é só um símbolo. E eu posso estar tanto pão fermentado quanto pão sem fermento, tem diferença. Tem diferença, está comunicando algo no espiritual. É por isso, irmão, que eu ainda não concordo com o ceia que é feito de manhã. Porque todas as vezes que eu vi na Bíblia, é sempre à tarde. E não se janta de manhã. Se toma café da manhã. Ah, mas o pastor, eu acordei às 9 horas da noite. Você vai tomar um café da manhã. Nem seja uma feijoada. Tá, mas você pode estar acordado às 9 da noite. Mas é noite, não é manhã. Você vai jantar. Você que acordou atrasado, mas é janta. Então, Jesus está falando acerca do fermento do fariseu. Nenhuma oferta na Bíblia podia levar fermento, nem mel. E todas tinham que ser salgadas com sal. Então Jesus está advertindo eles acerca da doutrina dos fariseus. Agora, existe uma outra doutrina que a gente tem que tomar cuidado, que contamina do mesmo jeito. Costumes do mundo. Por isso que o crente, ele não pode ficar andando com gente mundana, porque esse costume mundano pode te contaminar. Todas as vezes que Deus falava com Israel, pediu para Israel não se misturar com quem? Com gente do mundo. Porque o costume mundano pode te contaminar. Porque você está fazendo igualzinho. Porque pega. Você começa a ter desejo de fazer a mesma coisa. Então, a gente tem que fazer o quê? Se apartar. Quando eu digo se apartar, não é que você vai excluir a pessoa e não comunicar com ela. É só você não ter comunhão com ela. Entendeu? Vamos lá. E eles razoavam entre si, dizendo: é porque a gente não trouxemos o pão. E Jesus respondendo, percebendo isso, disse: por que razoais entre vós, homens de pequena fé, sobre não vos ter fornecido pão? Não compreendeis ainda, nem lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos levantaste? Nem os 7 pães para 4.000, e de quantos cestos levantaste? Ou seja, não foi só uma vez que Jesus multiplicou o pão, foi várias vezes. Um para 4.000, outro para 7.000, várias vezes. E Jesus faz isso raramente. Vira e mexe, Jesus fazia o quê? Multiplicação de pão. Não foi só uma vez. Era de vez em quando ele fazia. Pelo menos aqui está mostrando mais de uma, né? Como não compreendeste que não vos falei a respeito do pão, mas que vos guardaste do fermento dos saduceus? Então compreenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Você consegue identificar uma doutrina falsa? Consegue? Existe uma doutrina aí que está há 100 anos na igreja que é difícil tirar, que a salvação se perde. 100 anos. A igreja evangélica ensina isso. Que a salvação? Bota para mim, velho. Vou sujar aqui. Só a igreja batista que não ensinou isso. A igreja batista sempre ensinou que a salvação não se perde, uma vez salvo, salvo para sempre.
Irmão, quantas vezes eu ri disso? E sabe qual é o difícil? É difícil tirar essa doutrina, porque ela impregna. Outra doutrina falsa, que para ceiar eu não posso ter pecado. Ficar 30 dias sem pegar? Oi? Se é aceito de pecar. Exatamente, é a ceia que vai limpar o coração para você não pecar. Você tem que entender o seguinte: enquanto você estiver no corpo, nesse corpo, o pecado habita nele. Só quando Jesus tirar você desse corpo e te dar um corpo glorificado, imortalizado, é que você não vai pecar mais. E enquanto você estiver nele, o pecado habita nele. O máximo que você vai conseguir fazer é andar no Espírito, não comunicando com as obras da carne. Eu estava vendo um podcast hoje do Marcos Feliciano falando sobre a doutrina da ceia. Aí ele estava falando assim que era hipocrisia as pessoas não ceiarem e as pessoas acusarem as pessoas de estarem em pecado se elas mesmas andam em pecado e ocultam. Porque ele falou assim, é muito fácil a pessoa julgar um adúltero porque você vê e sabe o que ele fez, mas quando você adultera aqui, que ninguém vê. Quando você está dentro da igreja que passa um irmão, passa uma mulher que você olha e você olhou, você tentou disfarçar os seus pensamentos e não conseguiu, você pecou. Ninguém deixa, ninguém peca, ninguém fica sem pecar 100% o dia inteiro, a hora toda. O tempo todo. Aí eu estava falando sobre isso, que era muito hipocrisia das pessoas hoje deixarem de ceiar por acusações, para as pessoas estar falando que não pode porque fez isso, que fez aquilo, se elas mesmas, às vezes muito irmão se acha muito santo dentro da igreja, que é o mais perto. É verdade. Tem líderes aí dando mau exemplo, né? Líderes grandes de igreja aí fazendo coisa horrível, horrenda. A gente não está ajudando eles, mas é só exemplo, né? Isso é uma falsa doutrina. E por que é difícil tirar? Porque é como fermento, uma massa. Você consegue tirar o fermento do pão que já foi enveredado? Está contaminado. Eu sempre vejo também no TikTok, tem um podcast de ele é um feiticeiro, assim, ó. Só que você olha pra ele assim, quando ele tá. Porque eu sei que ele passa e tá falando uma coisa de Deus, aí eu vou lá e paro. Ele é assim, o mundo espiritual, ele fala muito sobre Bíblia. E tipo assim, tudo que a gente aprende aqui na Kairos é o que ele fala. E você fica assim, caramba, olha, até o da treva lá tá mais. Está mais adiantado. De repente assistir nossos vídeos, né, no YouTube, né, no like lá. Então o que acontece? Tem muitas outras doutrinas. É difícil você mostrar para as pessoas que isso é uma falsa doutrina. Entendeu? Então a gente está falando sobre isso aqui, falsa doutrina. Toma cuidado com ela. Chegando de Jesus às partes de Cesareia e Filipe, interrogou aos seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Não é Deus, hein? Não tinha essa concepção de que Jesus era Deus. Está falando dele. Quem as pessoas falam? O que as pessoas falam de mim? Agora o 13, do 16. A 14 agora. Eles disseram: uns, João Batista. Ó, João Batista encarnou Jesus. Outros, Elias. Ou Jeremias. Ou um dos profetas. Ninguém chegou perto ao ponto de dizer que era filho de Deus. O máximo que conseguiu ver que Jesus era um grande profeta. Aí Jesus pergunta, disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus? E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas. Esse Bar aqui é filho de Jonas.
Pedro era filho de Jonas. O nome do pai de Pedro é Jonas. Por isso, Bar Jonas. Porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Ou seja, intelectualmente, Pedro não poderia ter essa revelação. O Espírito Santo soprou no espírito de Pedro e Pedro falou. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Qual que é essa pedra? De que Jesus, homem, é o Filho de Deus. Essa é a rocha, é a pedra. A Igreja Católica fala que Pedro é a pedra. Porque a palavra Pedro, Petros, significa pedregulho, pedra. E aí eles pegam e falam que por esse texto aqui, a pedra é Pedro. Por isso a Igreja Apostólica Romana. Entendeu? E aí fundaram essa doutrina. Uma falsa doutrina. A pedra é Cristo. Por ser Cristo o Filho de Deus. Não é assim que a gente lê lá em João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho amado para que morresse por nós. E quem crê nele não será condenado. E eu darei as chaves do reino dos céus. E tu, é tudo que ligares na terra. Esse texto aqui no original não está assim. Está assim: e tudo que ligares na terra já terá sido ligado no céu. Porque o céu liga primeiro, a terra só responde. O que nós estamos vivendo lá aconteceu primeiro. Então quando tudo que você faz aqui já foi dado ordem em cima. Lá acontece primeiro. Então não é a terra que liga o céu, é o céu que liga e responde a terra. O Daniel ora por uma resposta. Deus lá do céu manda uma resposta. O anjo vem trazer. Quando o anjo chega aqui embaixo, chega atrasado. Olha o que o anjo vai dizer: rapaz, desculpa aí, I'm sorry, demorei. Desde o primeiro dia que colocaste no teu coração em buscar o Senhor, a resposta já estava lá. É que eu atrasei, desculpa aí. É porque eu tive um problema. No meio da caminhada, o príncipe da peça me parou. Eu tive que errar com ele. Deus teve que mandar outro anjo, Miguel. Então, no original está assim: eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra já terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então, quando você é desligado no céu, a terra reflete. Tá, mas pastor, aqui, uma pergunta. Aqui na terra está ligada nos céus. Tem diferença do céu e dos céus? Tem sim. Mas aí essa passagem nos céus, aqui tá na passagem, no caso. Qual a diferença dessa passagem do céu? Porque a influência pode estar no primeiro, no segundo e no terceiro. Entendeu? Então foi ligado pelos três. Ou um desses pode ter sido desligado e ligado. Por exemplo, você fez uma oração. Aí você foi respondido. Aí no segundo, alguém para. Vai acontecer com o Daniel. Daniel ora. O primeiro céu responde, a morada de Deus. No segundo, alguém para o anjo para trazer a resposta. Aí você pode dizer que Deus não respondeu? Não, porque o primeiro respondeu. Não passou pelo segundo. Tem muita bênção de vocês que está preso no segundo céu.
Aí você vai falar com Deus, Senhor, o Senhor não está respondendo a minha oração. Aí Deus vai falar assim, já respondi, só está atrasado. Roubaram a carga, está no meio do caminho. Então tem muita coisa que o segundo céu interfere. O segundo céu, irmão, é a região celestial. As regiões celestiais é onde ficam os principados e potestades. O Lúcifer, que foi derrubado, mas os seus anjos estão no segundo céu, não está lá no inferno. Tem muita gente que acha que já está no inferno, mas não. Porque senão o anjo não tinha atrasado para trazer a resposta para Daniel. Teria descido direto. Aonde foi parar? No primeiro? Não, no primeiro não foi parar. Agora, tem resposta que ela não foi respondida no primeiro. Mas para ser ligado na terra tem que ser no primeiro céu. Oi? Para ser ligado no céu e na terra tem que ser ligado no primeiro céu. Num desses três, porque Deus governa nos três. Deus não governa a terra. A terra Deus não governa. Quando eu falo terra, não pensa que é o globo, não, é pessoas. Porque aonde você põe o seu pé, você cria um território. O coração, ele consegue influenciar até 7 metros. Palmos não. Oi? Palmos não. Não, ó. O coração, a frequência do coração, ela consegue afetar até 7 metros. Então, o ambiente que você está, se uma pessoa negativa estiver perto, ela pode te influenciar. Isso é claro. Entendeu? Como também uma pessoa positiva. Então, a resposta: Deus, ele governa tanto o primeiro, quanto o segundo, quanto o terceiro, que é esse céu que a gente vê aqui, essa camada que a gente vê. O segundo é o universo, que é onde está a região celestial, onde ficam os principais e potestades. E o céu de Deus, que é uma outra dimensão. Então, quando você liga algo na terra, já a resposta estava lá em cima, ela só refletiu aqui. Agora, a gente também pode ter desligado aqui. A gente também pode ligar e desligar. Entendeu? Porque o homem pode influenciar as decisões de Deus. Entendeu? Então, quando ele está dizendo assim, você, a igreja, por exemplo, está acontecendo na sua vida uma maldição hereditária. E aí está tendo reflexo na sua vida espiritual, física. Aí você vem e traz para a igreja. É isso que Jesus quis dizer. Confessa essa situação, esse pecado. A igreja vai e ora, a igreja vai e desliga do mundo espiritual. Aí, nos céus, aquela entidade não tem mais acesso na sua vida porque foi desligada da terra, através da igreja. A igreja tem esse poder. Por exemplo, a pessoa não precisa da igreja para se salvar, porque Jesus já salvava sem igreja. Mas é impossível que ela reine sem igreja. Então, para reinar, ela vai precisar estar no corpo. Sozinha não reina. Não tem como você fazer uma obra sem estar na igreja. Solitária a pessoa não vai reinar. Precisa da igreja para isso. Aí quando eu falo igreja, eu não confundo igreja com placa de igreja, tá? Pelo amor de Deus. Até porque para Deus não existe isso. Não tem. Quando Deus fala de uma cidade, está falando de pessoas. Se você fosse falar com Deus acerca da serra, Deus não entende aqui no mapa a região da serra aqui como a região territorial, a serra do lado de Vitória. Deus entende o seguinte: quando você fala da serra, fala assim, os moradores lá. É o que Deus entende de serra. Vila Velha, quem é Vila Velha? Não é a região lá da Plata Costa, a região de Jaburuna agora, tem as pessoas que moram em Vila Velha. Entendeu? Então, para Deus não existe terra. Quando eu falo não existe, assim, no propósito de salvação, Deus não está preocupado em salvar aquele pedaço de terra, está preocupado em salvar as pessoas que moram lá. Quando fala assim, que Deus ia destruir Nínive, você entende o quê? Que Deus ia destruir a cidade? A parte territorial? Quando Deus destruiu o povo, quando Deus destruiu o Sodoma e Gomorra, destruiu quem? O povo. E a cidade está lá até hoje.
Está destruído, já está lá. Pedaço de terra está lá, continua, não precisa aparecer. Destruir o povo tem que ficar bom como que é a estrutura, né? Entendeu? É como o dilúvio, né? Para ele acabar com o povo. Isso aí. O que você entende por casa? Ó, para a gente ir embora. É a mesma coisa? Casa, morada, não. Muitas pessoas têm casa, mas essa casa não é morada. E muitas moradas não é um lar. Isso aqui é corpo, Construção de tijolos. alma e espírito. As casas são os lugares onde as pessoas vão fisicamente, mas para ela se tornar uma morada, tem que haver uma relação de alma. E essa casa, se ela for uma extensão da adoração a Deus, ela se transforma aonde Deus habita: corpo, alma e espírito. Nem toda casa é morada, porque nessa casa muitas vezes as almas não se relacionam. Tem muita gente que vai para casa, mas ele não se sente bem naquela casa. Aquilo para ele não é moradia. É como se fosse a igreja, né? Casa, aqui é morada, que é a união, e a presença de Deus. Quando a gente adora a Deus, se transformou um lar. Então isso aí é a completude do que a gente está falando aqui. Vai pensando nisso. A sua casa, ela é uma moradia? Ou é só casa? O lugar onde você vai fisicamente? Se as famílias se reúnem e tem relação de alma, afeto, sentimento, ela pode ser que é uma moradia. Se essa casa todo mundo adora a Deus, meu irmão, Deus ali habita, é um lar. Tem muita diferença aqui, irmão. Por que tem lar destruído? Por causa disso aqui. Isso aqui é doutrina, tripartido. É assim que Deus vê. Por que tem lugares onde Deus não habita, mesmo sendo um corpo? Porque é só corpo. Deus não quer saber disso. Deus quer o quê? Alma. Para morar, mas ele começa morando no espírito. Olha a revelação que eu tive essa manhã. Pela primeira vez, eu entendi que tudo que a gente tem não é nada, se não for por Deus. Todo o dinheiro do mundo, irmão, se você não tiver Deus, ele é nada. Eu tive essa experiência hoje. É como se eu visse todo o dinheiro do mundo na minha mão e Deus tivesse tirado por alguns segundos o espírito dele. Eu falei, Senhor, eu não quero isso na minha vida. Nenhum prazer, nenhuma riqueza é equiparado à presença de Deus na sua vida, a paz que isso gera. Tem muita gente rica que pula da ponte, que se mata, dá um tiro na cabeça. Porque dentro dele havia um vazio muito grande, ele não conseguia preencher. O dinheiro não conseguiu preencher, a riqueza não conseguiu preencher, a fama não conseguiu preencher. Então a gente olha o que Davi falando, Senhor, tira tudo de mim, mas não tira o teu espírito da minha alma. Eu não posso perder a presença do teu espírito. Então, a gente tem que lutar para fazer uma boa casa. Essa casa ser muito bonita, ter muito conforto, mas mais do que tudo investir que essa casa seja uma morada, relacionamento com a família. E convidar. Pastor, como é que eu transformo a minha casa num lar? Convidando Deus para morar dentro dela, colocando um hino de adoração, trazendo as pessoas para sentir a presença de Deus, pregando a palavra de Deus, fazendo com que ali você tem que fazer. A sua casa é a extensão da igreja. A sua casa é onde você adora a Deus, onde você ora. Qual é o canto da sua casa que você ora? Qual é o canto que você pode falar com Deus? Qual é o lugar que você sente a vontade de dobrar o seu joelho e você falar, eu falo com Deus? Aonde você lê a Bíblia?
Você bota louvor, você adora a Deus na sua casa, você fala em língua, você tem presente de Deus no seu lar. Quando você faz isso, você está falando com Deus assim, aqui o Senhor pode habitar. Glória a Deus. Aleluia. Aí sim, está completo. Casa, moradia e lar. Corpo, alma e espírito. Vamos parar por aqui?